Olá, com a graça de Deus, nós estamos começando mais um estudo bíblico e nós estamos aí para tirar as dúvidas das pessoas que têm dificuldade com as escrituras. E no momento que nós vivemos aí, um momento de muita escuridão, portas abertas para todos os lados, indicando, um fala que está pregando a verdade, o outro fala que está pregando a verdade, um fala de um jeito e outro fala de outro. Então nós vivemos em um momento de muita escuridão. Então a luz é muito pouca. Então nós vamos falar de reencarnação. Muitas pessoas creem em reencarnação. E nós vamos ler alguns versículos que contradiz este assunto. Então, nós vamos economizar tempo e ir direto. Em Eclesiastes 12, no verso 7, está escrito assim: e o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Veja aqui, que aqui não houve reencarnação, não tem reencarnação. O espírito, ele volta a Deus, ele não se encarna novamente. Então ele volta a Deus. E a nossa carne vai ao pó, à terra. Aqui em Gênesis 5, verso 24, está escrito assim, andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Veja, Deus o tomou para si, para que ele não experimentasse mais a morte. Deus o tomou para si. Veja, ele não se reencarnou. Então, a Bíblia fala de ressurreição e não de reencarnação. Aqui, em 1 Reis, no verso 17, foi aquele episódio que aconteceu daquele menino, filho daquela viúva que morreu. E depois dessas coisas, sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. Então ela disse a Elias: que tenho eu contigo, homem de Deus? E viestes a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares meu filho? E ele lhe disse: dá-me o teu filho. E ele tomou o seu regaço e levou para cima no quarto, onde ele mesmo habitava, e deitou em sua cama, e clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também até esta viúva com quem eu moro afligistes, matando-lhe seu filho? Então se mediu sobre o menino 3 vezes, e clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que torne a alma deste menino a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Veja, a Bíblia dá exemplos de ressurreição e não de reencarnação. Então, a essas alturas, essa doutrina da reencarnação já caiu por terra. Aqui também nós temos um outro exemplo aqui de Eliseu, aqui em 2 Reis 34, quando aquele menino morreu e Eliseu foi e o ressuscitou. E subiu e deitou-o sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a sua boca dele, e seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Depois voltou e passeou naquela casa de uma parte para outra. E tornou-se a subir e estendeu sobre ele. E então o menino espirrou 7 vezes, e o menino abriu os olhos. Veja, então aqui houve uma ressurreição. Ele não se reencarnou, mas houve uma ressurreição. Aqui nós temos mais um exemplo. São Mateus 17, a partir do verso 1.
A transfiguração. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante dele, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e eis que os seus vestidos se tornaram brancos como a luz, e eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Veja aqui, Moisés e Elias aqui não se reencarnou, veja. Eles apareceram aqui, ó, com Jesus. Cadê a reencarnação? A doutrina da reencarnação, com mais essa escritura aqui, ó, vai caindo, pouco a pouco. Aqui em São Lucas 8, foi o caso daquela menina que morreu. E Jesus entrou na casa da filha de Jairo. E Jesus disse, não, ela não morreu não, ela está dormindo. E eles riram de Jesus. Eles riram-se dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pegando-lhe na mão, clamou dizendo, levanta-te, menina. E o seu espírito voltou. E ela logo se levantou. E Jesus mandou-lhe que dessem de comer. E seus pais ficaram maravilhados. E lhes mandou que ninguém dissessem o que havia sucedido. E aqui nós temos o caso de Lázaro, em São João 11, quando Lázaro morreu e estava há 4 dias. 4 dias no túmulo, veja. Quando a verdade chega, a mentira tem que sair. Então Lázaro não tinha encarnado, veja, ele estava podre o corpo dele. O corpo carnal dele estava podre. E Jesus chegou ali e pediu para que eles tirassem a pedra. E eles já fede, eu bem sei sempre. Disse, já 4 dias, o corpo dele já está podre. E Jesus disse, tirai a pedra. E aí, veja o que Jesus fala aqui, ó, no verso 43. E tendo dito isto, clamou com grande voz, Lázaro, sai para fora. Aqui, se Lázaro tivesse encarnado no corpo de uma outra pessoa, e aí, como é que tinha que fazer? A outra pessoa tinha que morrer, pegar o espírito da outra pessoa que tinha que morrer, voltar para Lázaro de novo? Veja que isso não bate, isso não encaixa. E tendo dito isso, clamou com grande voz, Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixa, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus, desligai-o e deixai-o ir. E aqui em Apocalipse 11 aparece de novo Moisés e Elias aqui, ó. Moisés e Elias aparecem aqui, ó. Veja. Darei poder às minhas 2 testemunhas, que profetizarão por 1260 dias vestidas de saco. Estas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais, que estão diante do Deus da terra. Então, o Deus da terra era quem? Era Jesus, a lei em Mateus 17, a lei quando Moisés e Elias se transfiguraram-se diante de Jesus, a lei de Pedro e João ali. Então veja, que a 1 Pedro 3, aqui tem mais uma escritura que desmancha a doutrina, esta doutrina da reencarnação, veja, no qual também foi e pregou os espíritos em prisões. Quando Jesus morreu na cruz, em São Mateus, o seu espírito voltou a Deus, ele entregou o espírito a Deus, ele disse, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. O espírito de Jesus voltou ao Pai, cumprindo aquela escritura de Eclesiastes, que o espírito volta a Deus. O espírito de Jesus voltou ao Pai, o seu corpo foi para a sepultura, mas não apodreceu, Deus não permitiu que o seu corpo viesse a corrupção, como aconteceu com Lázaro. Ele não apodreceu, não deu tempo, não deu as 72 horas. E Jesus morreu às 3 horas da tarde. Ele ficou na sexta-feira, às 3 horas,
ficou o sábado inteiro, e no domingo, antes das 72 horas, ele ressuscitou, impedindo assim que o seu corpo viesse a apodrecer-se, para que as escrituras fossem cumpridas. E a alma de Jesus foi aos infernos, aqui veja, no qual foi e pregou os espíritos em prisões, os quais noutro tempo foram rebeldes, na época de Davi, veja. Aqueles espíritos da época de Noé, eles não tinham se reencarnado, veja aqui, ó, eles estavam no paraíso. Alguns estavam no paraíso e outros estavam na perdição. Só que esses aqui, ó, estavam nos infernos. Aqui, ó, os quais no outro tempo foram rebeldes quanto à longanimidade de Deus. Esperava nos dias de Noé. Noé pregou para eles, mas eles não quiseram aceitar a mensagem de Noé. Então as almas deles estavam em prisões, estavam no Hades, e Jesus desceu até lá e pregou para eles. E falaram: por que vocês não creram na mensagem de Noé? Porque Jesus passou por eles, deram essa lição de moral neles, e atravessaram do outro lado. Existia um lugar chamado paraíso, e Jesus ressuscitou com Abraão, que estava aguardando. Veja, Abraão não tinha reencarnado. Não, e nem aqueles outros, Davi estava lá. Não se reencarnaram. Aqui eu vou mostrar para vocês que eles não se reencarnaram. Vejam aqui, ó. São Mateus 27. Aqui, quando Jesus estava sendo pregado na cruz. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados, e saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele. É claro que isso aqui foi depois que Jesus ressuscitou. Ele foi aos infernos, ele bateu na porta ali, o diabo abriu a porta e ele tomou a chave do diabo, pregou para os espíritos em prisões, passou no inferno, pregaram para eles, atravessou, e do outro lado existia um muro, uma divisão. Tinha uma divisão. Lá era o lugar onde as pessoas que morreram em Cristo ficavam. Por isso que o ladrão pediu ao Senhor Jesus: Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. Disse Jesus: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Existia um lugar chamado paraíso. Aqui nós vamos voltar aqui um pouco aqui, ó. Então, quando Jesus estava prestes a morrer, aqui é aquele episódio daquele ladrão que pediu para Jesus: Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. Veja aqui que Jesus fala aqui, ó. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então isso aqui aconteceu. Jesus, ele foi direto para o paraíso. O espírito dele voltou ao Pai, que ele rendeu o espírito ao Pai. O corpo dele foi para a sepultura e a alma dele foi ao inferno, e pregou para os espíritos em prisão. E lá existia o paraíso, existia o inferno. Ele tomou a chave do diabo, tinha um grande portão, tomou a chave do diabo, passou para dentro e falou para aqueles homens que não creram na mensagem de Noé. Por que vocês não creram na mensagem de Noé? Atravessou do outro lado, existia um lugar chamado paraíso, que era embaixo da terra.
era embaixo da terra, o paraíso era para baixo. Por isso que lá atrás, no Antigo Testamento, quando Saul pediu que a feiticeira ressuscitasse a Samuel, a feiticeira disse assim para Saul: a quem eu faço subir, faze-me subir a Samuel. Por quê? Porque o paraíso era embaixo. Eu tenho um outro trabalho gravado, procure aí, irmãos. Estão cheios de vídeos meus aí guardados sobre esse assunto. Então, Samuel subiu para cima. Por quê? Porque o paraíso era para baixo. Então, quando Jesus ressuscitou junto com Abraão, com Isaac, com Jacó. Então, a partir daquele momento, não existe mais o paraíso. E o inferno não está embaixo mais. O inferno está para cima também. A quinta dimensão, que é os infernos. Então, está tudo para cima. Para baixo não existe mais nada embaixo. Está agora tudo para cima. Até os infernos estão acima. Então, não existe mais o paraíso. Vocês podem observar que os apóstolos não falam em paraíso mais. Esta palavra paraíso não se fala mais nela, porque o paraíso foi abolido. E os infernos também, que era para baixo, embaixo da terra, foi para cima. Então veja, Jesus ressuscitou com eles. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu-se a terra. Fenderam-se as pedras e abriram-se os sepulcros. Cadê a reencarnação aqui? E muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, veja, esses que foram ressuscitados aqui foi quem? Davi, Abraão, Isaac, Jacó. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele. Jesus ressuscitou com esse povo aqui todinho, ó. E entraram na cidade santa e apareceram-se a muitos. Vejam. E tem uma religião aí falando aí que as pessoas estão dormindo. E esses aqui? O que eles falam desses aqui? Eles dormem ainda? Eles foram ressuscitados. Eles estão em vida, vivendo. Veja que eles ressuscitaram junto com Jesus. Esta outra doutrina também caiu por terra. Então, irmãos, Moisés morreu. Moisés morreu, mas Deus o ressuscitou. E Moisés vai ter que morrer de novo. Tem gente que fala assim, mas se o homem está ordenado a morrer só uma vez, então como é que faz? Lázaro teve que morrer 2 vezes, irmão. Deus permitiu Lázaro ter que morrer 2 vezes. E o filho da Sunamita também teve que morrer 2 vezes. E aí, irmãos, Deus tem o poder para fazer aquilo que Ele quer fazer. E Jesus, Ele não se reencarnou novamente. Jesus ressuscitou dos mortos. Aqui, ó, em Hebreus está escrito, para ir para fechamento com chave de ouro. Em Hebreus 9, e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, só uma vez, vindo depois disso o juízo. No caso de Lázaro, Lázaro teve que morrer 2 vezes. Então Deus pode passar por cima de sua palavra. E daí, irmãos, você vai fazer o quê? Ele tem poder para o tal. Mas os outros, até hoje acontece que muitas pessoas ressuscitam. E às vezes morrem, tem que morrer 2 vezes. Tem muitos pastores aí que ressuscitam defuntos, mas reencarnação não tem. Repetindo, verso 27 de Hebreus 9. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Este versículo aqui está mostrando que não existe reencarnação. E observando aqui, ó, São Mateus 28, a partir do verso 16,
Vejam aqui, que Jesus não precisou reencarnar novamente para ser perfeito, para chegar à perfeição. Veja aqui. E os 11 discípulos partiram para Galiléia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. E quando o viram, adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando Jesus, falou-lhe dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Veja, cadê a reencarnação aqui? Jesus não se reencarnou. Jesus ressuscitou dos mortos, irmãos. E nós ressuscitaremos com Jesus. E nós teremos um corpo semelhante ao corpo de Jesus Cristo. E nós passaremos uma lua de mel com Jesus Cristo no milênio. E viveremos eternamente com eles, irmãos. Então, não existe reencarnação. Então, a Bíblia deixa claro que isso não existe. Irmãos, continue nos seguindo. Nós temos aí vários trabalhos, aí, vários estudos, outros vídeos. Eu já tenho mais de 100 vídeos gravados para tirar a dúvida de vocês, irmãos. Procurem esses vídeos aí, ó. E nós vamos continuar tirando as dúvidas desde Gênesis até o Apocalipse. Dê o seu like, passe este vídeo para frente para pessoas que estejam necessitadas de um ensinamento como este, irmãos. Então, que o Senhor Jesus Cristo continue vos abençoando.